PBG, bom dia. Bom dia, Tavinho. Tudo bom? Tudo certo. Tá em Prazer Curitiba. falar contigo. Prazer é todo nosso aqui. Tá em Curitiba? Estou em Curitiba. Tá bom, então. Vem cá. Você separou alguns assuntos para a gente falar aqui, mas eu vou começar com dois que eu junto num só. Porque a gente sabe que a insegurança jurídica no campo é grande, são decisões de vai e vem. Você tem hora valendo uma coisa, hora valendo outra coisa, e aí isso acaba também criando a reversão de julgamentos na área tributária, né, de um jeito ou de outro. Eu acho que dá para juntar os dois num assunto só, né? E eu acho que você tem novidades aí para contar para a gente. Veja bem, Tavinho. Eu participo do Conselho Superior de Direito da FEComércio. O Luiz Flora e o professor Ives Gandra são os responsáveis pelo conselho e nomearam uma comissão presidida pelo Halley Henares, presidente da ABAT, Associação Brasileira de Advocacia Tributária, para nós estudarmos os precedentes dos últimos anos, dos últimos 20, 25 anos, que mostram como o Supremo e o STJ reverteram decisões que já eram favoráveis aos contribuintes. Isso mostra a insegurança jurídica. O que isso quer dizer para o nosso telespectador entender? O contribuinte ganhou uma ação, digamos assim, existiu um precedente favorável, uma decisão favorável, e depois de alguns anos o Supremo vai lá e muda de ideia. Então, quer dizer, o produtor rural, o empresário, tinha uma decisão favorável, não precisava pagar o imposto, coloca aquilo no seu fluxo de caixa e depois o Supremo, depois de alguns anos, o Supremo vai lá e muda de ideia. Isso não é uma ação, duas, são várias ações. Isso gera um prejuízo gigantesco. Nós temos o exemplo aí do Fundo Rural, e ficou emblemático, aí vários produtores rurais tiveram que, depois de anos, recolher. Isso é uma coisa absurda, isso gera uma insegurança jurídica monstruosa. Nós estamos fazendo um levantamento desses precedentes. Isso aí não é só no campo tributário, nós vamos fazer no campo tributário, mas isso tem vários outros exemplos, né? Isso, o Supremo não é conhecido pela segurança jurídica, né? Então, nós vamos fazer um trabalho amplo na área tributária. Foi nomeada uma comissão, isso inclusive talvez seja objeto de publicação esse trabalho, mas nós queremos mostrar para a sociedade como o Supremo não é confiável nos precedentes jurídicos. Nós temos que pensar o seguinte: nós temos uma Constituição, nós temos as leis federais, e o Supremo não pode, a seu bel prazer, mudar de ideia de acordo com digamos assim, o pensamento dos ministros em determinada época. Os ministros não são os donos da Constituição e das leis. Os ministros têm que interpretar dentro dos estritos limites do que diz a Constituição. Os ministros não podem reescrever a Constituição ou legislar. Eles não podem fazer isso. Isso gera uma insegurança muito grande e é o que nós vivemos no Brasil todos os dias. Então, nós vamos fazer esse trabalho e isso nós vivemos do dia a dia em várias outras áreas, né? Nós temos aí problema também na parte vamos aí dar um outro exemplo agora. Nós estamos vivendo em abril, o abril vermelho, né? Do MST. Do dia 1º até agora, nós tivemos já 23 invasões de terra, né? E nós temos uma ação, uma ADPF, que é uma ação que se ajuiza direto do Supremo, que estendeu os efeitos, digamos assim, da pandemia, por causa do caos social que nós vivíamos. Foi concedido o direito de suspensão dos despejos, né, por 1 ano. Era razoável, porque muitas pessoas perderam os empregos, vivíamos um estado de caos, né, uma exceção à realidade, né, social. E isso acabou sendo estendido para as desapropriações de terra. Posteriormente, isso foi sendo estendido depois da pandemia. E o Supremo aplicou isso para as propriedades rurais e foi estendendo isso depois, através dessa DPF, para as desapropriações. E criou um estado de exceção. O Supremo criou várias condições agora
para as desapropriações, criou necessidade de criação de comissões para a desapropriação de terra, enfim, criou uma série de condições que não existiam na lei. Então, é o Supremo legislando e dificultando a reintegração de posse, desculpe, a desapropriação não, a reintegração de posse, é o Supremo dificultando a reintegração de posse e legislando onde não deveria. Então, o Supremo criando insegurança jurídica para as desapropriações. É interessante falar nesse tema em um mês onde nós vemos aí o Supremo Tribunal Federal, o MST, atuando fortemente e invadindo terras produtivas com muita violência e sem uma atuação forte do governo, sem uma atuação forte do judiciário, do legislativo e da polícia. Sei lá, como é que eu vou dizer? Não vou dizer cumplicidade, não, vou dizer não enxergando, não divulgando, dos veículos de comunicação, que não publicam e não colocam isso. O Abril Vermelho já é uma tradição do MST, mas agora parece que virou moda, invade, tudo bem, depois. Agora, você comentou aí 3 coisas que fazem com que a gente... eu sou um pouco irônico, não, eu sou muito irônico, muito irônico. O Brasil é o país da piada pronta. Quando alguém fala isso aí, ninguém acredita. Agora, isso que você falou do Supremo revertendo ações, mostra os usos e costumes no Brasil. Ou seja, eu não sou advogado, nem sou juiz, sou só um jornalista, mas eu tive noções de direito na faculdade de jornalismo e na minha vida. E você aprende que os julgamentos vão acontecendo em diversas instâncias e a última é o Supremo, que é a carta magna que vai dar o veredito final, vai bater o martelo. Só que no Brasil não é bem assim, pelo que você disse. Eu ganho hoje uma causa, mas eu vou deixar o dinheiro guardado lá no banco, não vou usar, porque vai que reverte a causa daqui a algum tempo, e aí eu tenho que botar o dinheiro. É um absurdo uma coisa dessa. E aí, referendando essas invasões, é o Brasil do... deixa como é que tá para ver como é que fica. É o Brasil do provisório que fica definitivo. Você vai ali e faz aquele negócio ali provisoriamente, tá? Aí, como você faz bem e direitinho, fica ali provisoriamente, ninguém mais olha para você. No caso, é isso aí. Foi criada uma situação para um regime emergencial durante a pandemia, só que aí esquece e fica lá no canto depositado. É terrível isso. É terrível. E a foto é a radiografia, a fotografia, sei lá o scanner do Brasil em tudo, sem exceção, Brigitte. E na questão tributária, tem um outro escândalo, né? A modulação dos efeitos das decisões. O que acontece? É uma exceção, né, criada para corrigir algumas distorções, e agora o Supremo tem usado isso largamente. O que acontece? O governo cobra errado um tributo durante anos, e quando o Supremo decide, finalmente, em favor do contribuinte, em vez do contribuinte ter o direito de recuperar isso no prazo prescricional nos últimos 5 anos, o Supremo diz, não, vamos fazer o seguinte, para não gerar um prejuízo maior para os cofres públicos, quem não discutiu a ação até agora só pode recuperar daqui para frente. Quer dizer, ainda gera esse prejuízo para o contribuinte de não poder recuperar o passado. Então, quer dizer, é tudo em favor do governo, nada para o contribuinte. Então, digamos assim, é uma junção de forças. É o governo federal, o legislativo e o judiciário se unindo, né, em prol de um Estado forte, de uma arrecadação cada vez maior para uma casta de privilegiados, né, que ficam se locupletando da população. Nós que pagamos os tributos, não podemos discutir, não temos a quem recorrer, né? Vamos recorrer a quem? Qual é a última instância? O Supremo. E o Supremo faz o quê? Acabou agora, como nós falamos essa semana, de votar e deixou fora do teto o orçamento do Supremo. O que o Judiciário arrecada está fora do teto. Então, quer dizer, eles podem gastar como bem entender esse dinheiro. Então, quer dizer, eles podem tudo. O que eles ganham está fora do teto, o que eles arrecadam está fora do teto. Então, quer dizer, eles julgam
tributos inconstitucionais como constitucionais, porque eles precisam arrecadar, né? Nada é suficiente. Se eles ganham fora do teto, tudo bem. Como nós já mostramos aí, final do ano passado, são 70 mil pessoas ganhando salários acima do teto, uma mordomia absurda em Brasília, todo mundo com motorista. Ele está me ouvindo lá? BBG, eu quero dar... A gente vai para mais um assunto, né? Mas vou dar um exemplo aqui agora que você conhece muito bem. Às vezes ainda os cálculos são feitos errados, o dinheiro nosso é surrupiado, como aconteceu em alguns planos de governo aí, plano Bresser, plano Collor, plano não sei o quê, e as causas pequenas foram resolvidas, mas a causa grande está lá parada até hoje, né? Não anda a decisão. Eu estou só dando um exemplo aqui. Antigamente, há muito tempo... Né? Fala. É bom que saibam, a população em geral, principalmente produtores rurais, existem ações grandes aí de expurgo do plano Collor, principalmente para quem tinha empréstimos no Banco do Brasil na década em 1990, e também em poupança nessa época, existem valores milionários a serem recuperados. Fiquem atentos aí, procurem assessoria, vão buscar o que é seu. Imagina ter que esperar 35 anos para buscar esse dinheiro, é uma vergonha. Você entrando com ações, os negócios continuam parados. Eu sei, porque tem muitos exemplos aí que eu conheço. Mesmo você tendo assessoria jurídica, tá, mas vai, não anda. É impressionante o que acontece no Brasil, né? Muito tempo atrás, eu não sei se é do seu tempo, mas a gente, para comprar um carro, tinha que deixar um depósito compulsório de, acho que era 30% do valor do carro. Você lembra disso? Lembra disso? Lembro. Lembra disso? Ó, cadê o dinheiro? O gato comeu, sumiu. Disse que ia usar isso aí para muita coisa. No fim, disse que ia usar para um projeto Brasil-Itália de construção de um caça supersônico. Que caça supersônico? Que coisa nenhuma. Ficaram com os 30% lá e, ó, logo, o dinheiro sumiu. Parece aquela música, o gato comeu. Bom, esses são exemplos e exemplos, dá para ficar o programa inteiro aqui, mas eu quero perder 2 minutos com você com esse negócio das taxas aí, da guerra entre Estados Unidos e China. O Brasil tinha uma vantagem inicial, porque estava com 10%, mas agora o Trump resolveu dar uma quarentena aí de 90 dias. Quarentena de 90 dias seriam 40 dias, mas é uma quarentena de 90 dias. E todo mundo ficou com 10%. Então, agora o Brasil vai ter que negociar bem, porque tinha uma vantagem para poder correr por fora aí nesse negócio. Mas eu queria a sua opinião sobre isso, porque eu sonhei essa noite, já comentei com o Silmar, inclusive, eu arrumei uma solução para esse negócio. E com essa internet rápida, o Xi Jinping e o Donald Trump estão querendo falar comigo aqui no celular. Já mandei a Malu avisá-los que eu só vou falar com os dois às 12h45, quando sair do ar. Sabe qual é a solução que eu sonhei essa noite? É o seguinte, o Trump fecha todos os portos, aeroportos e fronteiras para a entrada de qualquer produto chinês. Seja um botão, seja um microchip, seja um carro. A China fecha todas as suas portas para qualquer produto americano, seja lá o que for. E está resolvido, porque já está em 125%, que o chinês botou agora, contra 145%, podendo chegar a 165% do Trump. Daqui a pouco um vai botar 200, o outro põe 250. Para! É o seguinte, não compro nada da China, não compro nada dos Estados Unidos. Acabou. O resto do mundo negocia. É um absurdo isso. Bom, você é rápido que eu me empolgo. O que pode resultar para o Brasil? Como os Estados Unidos taxou em 145% os produtos chineses e os chineses em 125% os produtos americanos, o que pode acontecer é aumentar o comércio dos produtos do agronegócio brasileiros para a China, que era aquela ideia mais otimista, né, que alguns tinham anteriormente. Lembrando que o Brasil fornece muita soja, né, soja, milho, carne de frango, carne de gado, vários produtos, enfim, para a China, que os Estados Unidos também fornecem. Então, isso é uma possibilidade. Com essa guerra muito grande entre Estados Unidos e China, o que pode acontecer é ter esse aumento nesse comércio desses produtos do agro do Brasil para a China. Eu vejo esta possibilidade mais imediata nesses dias mais imediatos. Mas eu não acredito que esta guerra entre Estados Unidos e China vai se prolongar muito. São os dois maiores países, os dois maiores PIBs do mundo,
para nenhum dos dois é interessante. As bolsas despencando, dólar subindo, eu acredito que é digamos assim, me fugiu o nome, mas seria um suicídio para os dois, né? Seria os dois estariam acabando com as economias dos dois países. Acho que o Trump é maluco, mas não é tanto. Eu acredito que é um grande blefe e eu acredito que nem em 30 dias os dois devem equalizar essas tarifas, né? Então, mas se continuar nessa guerra, o Brasil tem chance de aumentar a venda de soja, milho, carne de frango, carne de frango é pouco, mas carne de carne bovina para os Estados Unidos. Esta é a possibilidade que o Brasil tem, na minha opinião. Essa é a possibilidade. E eu assino embaixo. A sua opinião sobre essa crise. E os dois não vão chegar ao pleno suicídio das duas maiores economias do mundo. Muita gente acha que o Trump está ganhando, mas o Xi Jinping está peitando e vai continuar peitando. E aí eu vou lembrar um material que estava ontem no UOL ainda, assim como o nosso Ives Gandra é brilhante nos tributos, na advocacia jurídica para tributos, o Charles Tang, que é presidente da Câmara de Indústria e Comércio Brasil-China, deu uma declaração numa entrevista exclusiva para o UOL, foi ontem ou antes de ontem, onde ele disse, ele não vai longe. O Trump vai ligar para o Xi Jinping em breve, vamos fazer um acordo, porque é suicídio. É o que você falou, é suicídio das duas maiores economias do mundo. E eu acho que o Brasil, assim como você, também pode se beneficiar disso. Tem que negociar bem agora e ficar de olhos bem abertos para correr por fora. Não é? Eu acho que é isso mesmo. O Trump é de bravata, né? Ele fez isso no seu primeiro governo e na hora do vamos ver, ele acaba cedendo, vai ganhar alguma coisa com isso e eles acabam conversando. Na hora da conversa séria, é muita coisa para a mídia e na hora, não, peraí, vem aqui, vamos conversar, vamos entrar num acordo. Eles não são, eles têm que ter responsabilidade, né, as duas maiores economias, mas o Brasil, adotando uma postura, como tu disse, correndo por fora, pode se beneficiar, pode aumentar um pouco o seu comércio com a China e já é alguma coisa, né, já é um ganho. Isso aí. Agora, e eles têm que chegar num acordo mesmo, porque só para fechar, são dois tipos de comportamento diferentes. A China é um capitalismo comunista ou um comunismo capitalista. Os Estados Unidos é a maior potência capitalista do mundo. E aí, um governo totalitário na China, de um partido único, contra um governo democrático, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. E aí entra a seguinte questão. Na China, a voz de cima é uma só, e ponto final. Nos Estados Unidos, não. A voz que vem de baixo das urnas e do povo, ela influencia e ela pesa. Né? E muita gente, na China, o presidente chinês, ele decide, o Partido Comunista Chinês decidem. Eles tomam as decisões e ponto final. Quem quiser que acate, quem não quiser que pegue, faça a mala e saia do país, se é que eles deixam. Agora, nos Estados Unidos, o presidente manda, entre aspas, mas é o seguinte, tem muita gente que diz a hora que pode fazer uma coisa e a hora que pode fazer outra. Não é assim, né? Essa é a verdade final. Concluindo, fala-se muito, Trump não vai disputar a reeleição, mas o partido tem muita força, né? E não vou deixar o Trump aniquilar o nome dos republicanos e deixar entrar num ciclo de democratas de 8 ou mais anos. Então, o Partido Democrata não vai deixar o Trump fazer um governo péssimo e entrar num ciclo de democratas aí por longos anos. E a China é outra coisa. Não vão fechar as portas do maior mercado consumidor do mundo disparado, que é os Estados Unidos. A China produz muitos produtos de massa e se não vender para os Estados Unidos, vai vender para quem? A Europa, que é uma economia estagnada, o Brasil, que não tem potencial de compra para absorver tudo que a China produz. Então, eles não podem brigar, não existe essa possibilidade. Um depende do outro umbilicalmente, então eles não têm como. Isso é uma guerra de medindo forças ali para cada um ganhar um pouquinho e daqui a pouco eles chegam num acordo. Cabo de guerra, um puxa de um lado, um puxa do outro. Vamos ver onde é que vai arrebentar. O Alex, piscando aí os endereços do BBG na tela, nunca esqueça disso, por favor. E vamos terminando por aqui para voltar na sexta que vem, né, BBG? Só para você ter uma ideia, no noticiário de hoje,
Os fabricantes de bola de Natal, árvore de Natal, enfeites de Natal na China exportam 47% do que produzem para os Estados Unidos. E os pedidos nessa época do ano, está no noticiário de hoje, já estão fechados, ou estariam fechados, e não estão fechados. E tem gente que pode fechar as portas, quebrar as pernas na China. Estou falando de bola de Natal, hein, gente? Árvore de Natal e Papai Noel pequenininho, grande, seja lá o que for. Enfeite, tudo feito na China. 47% dessa indústria chinesa é vendido para os Estados Unidos. Está aí só um exemplo, né? Quando nós ouvimos essas... É o que eu falei antes, as pessoas às vezes não têm muita noção dessas análises partidárias. Como eu falei, não pode deixar o Trump arruinar o Partido Republicano, isso não vai acontecer. E não pode deixar o presidente da China fechar as portas dos Estados Unidos. É o que tu falou, desde bola de Natal até celular, isso não vai acontecer. Os dois não vão arruinar esse comércio bilateral, não existe a menor possibilidade. Não vai acontecer isso. Os endereços para contato com você já estão sendo colocados na tela aí, e eu agradeço sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. E lembrando, gente, quando a ação que matou Osama Bin Laden lá no Afeganistão foi decidida quando o presidente, aquele anterior aí, ó, dos Estados Unidos, o Barack Obama estava aqui do Brasil. Do Rio de Janeiro, ele recebeu, ou em Brasília, ele recebeu um telefonema de alguém que disse: agora é hora de acabar com Osama Bin Laden no Afeganistão. E ele daqui disse: ok, manda bala. Então, é assim que as coisas acontecem. Boa semana para você, bom final de semana. Na sexta que vem, a gente volta a conversar. Um abraço, amigo. Obrigado igualmente, um abraço. Bom...